E aí pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo para vocês. Hoje é uma videoaula. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Zaidan, sou professor de Geografia e de outras disciplinas também. Esse é um projeto que visa atender aquelas pessoas que estão querendo estudar para o vestibular, que vão prestar Enem, ou pessoas que querem ficar mais antenadas no que está acontecendo ao seu redor no dia a dia, aqueles que estão fazendo cursinho e querem complementar suas aulas, ou aqueles também, principalmente, que não tem condição, às vezes, de estar pagando um cursinho, um professor particular, pode estar assistindo nossas aulas aí de maneira gratuita, beleza? Qualquer dúvida, depois da aula, deixa sua pergunta aí, seu comentário, assim que eu puder eu vou responder tudo. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o petróleo. O petróleo é a principal fonte de energia utilizada hoje por nós. As fontes de energia são divididas em renováveis e não renováveis. O que significa isso? Fontes de energias renováveis é, por exemplo, o sol que ilumina aí a manhã da sua casa, é uma energia que é renovável, se renova a cada dia. Outra fonte de energia renovável, os ventos, que é uma energia muito boa. Existem outras, energia das marés, enfim, e outras. Agora, as energias não renováveis, nós temos o gás natural, o petróleo. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o petróleo, que faz parte das fontes de energias não renováveis, ou seja, ela acaba. Por que acaba, professor? O tempo de formação do petróleo é um tempo muito longo. O petróleo ele é formado ao longo de milhões de anos. Matéria orgânica, animais, plantas vão morrendo, vão se depositando no fundo de oceanos ou de lagos. Milhões de anos se passam, essa sopa de matéria orgânica, ela fica aprisionada dentro de rochas, sofre uma pressão muito grande lá dentro da Terra, uma alta temperatura, muita pressão. Milhões de anos depois forma-se, quase por mágica, mas na verdade é por química, que nós chamamos hoje de petróleo, que é esse óleo de cor escura. A cor dele pode variar, desde um castanho claro até um preto escuro. É uma mistura de hidrocarbonetos. O que é isso? É uma coluna de carbono com átomos de hidrogênio ligados a ela. Encontrado em principalmente rochas sedimentares. Hoje em dia está cada vez mais difícil de se achar petróleo em superfície, então as explorações elas estão indo cada vez mais para alto mar. Já deve ter visto aí na TV ou pessoalmente, quem já teve a oportunidade, essas plataformas petrolíferas que ficam em alto mar explorando petróleo. Depois que o petróleo é extraído, passa para um refino e ele pode ser utilizado tanto para abastecer o carro com a gasolina, na indústria química, para produzir alguns materiais e objetos que nós usamos no dia a dia, no medicamento. Ele é usado em alguns chicletes por aí. 40% de toda a energia produzida no mundo vem do petróleo, sabiam? Isso é muito, professor. Por quê? Porque a gente utiliza muito petróleo nos nossos carros, automóveis. Todo o petróleo extraído, cerca de 50% vai para os carros. Que a gente sabe que, infelizmente, consome uma quantidade grande desse combustível e acabam poluindo demais, porque tem dois probleminhas quando fala em petróleo. O primeiro é na extração. Quando a gente vai extrair o petróleo, podem ocorrer vazamentos, tanto em terra firme quanto em alto mar, que é pior ainda. Você imagina cavar um poço de alguns quilômetros de profundidade em alto mar, fura-se um buraco, coloca um cano de ferro e começa a puxar petróleo. Um belo dia dá algum problema, começa a vazar. Como que desce na água para fechar um buraco? Tá vazando óleo. É difícil demais. Quando o petróleo ele é retirado, os navios que carregam, muitas vezes também podem acontecer acidentes e esse óleo se derramar no mar. Outra forma de poluição que o petróleo causa é, depois que ele é extraído, afetar de maneira negativa o nosso ambiente. Quando a gente queima esse petróleo, ele libera gases. Um gás que você solta e que o petróleo também solta é o metano. Mas o petróleo também solta outro. Polui a atmosfera. Você já viu cidades grandes, tipo Pequim, São Paulo, próprio Belo Horizonte, dias cinzas? Não sei se aí na sua cidade tem. Você olha pro céu assim, tá aquela nuvem cinza, aquela poluição. Muito dessa poluição é causada por quem? Por quem? Por quem? Pelos combustíveis fósseis, sobretudo o petróleo. Efeito estufa. Eu vou explicar rapidamente aqui. Já entraram dentro de um carro que ficou parado muito tempo no sol? Pois é. Você entra lá dentro, tá aquele calor danado, porque os raios solares entram e não conseguem sair, ficam se debatendo ali dentro do veículo. Aí quando você entra, o carro tá no sol, tá aquele calor, tá mais quente lá dentro do que lá fora. Na nossa atmosfera, na Terra, acontece algo similar. A poluição que tá na atmosfera, ela funciona como uma espécie de vidro. A radiação solar, ela entra, passa,
mas ela não consegue sair depois, ela fica presa. Professor, como que ela entra e como que ela não sai? Porque ela entra em um formato de onda que ela consegue entrar, depois que ela bate na Terra, quando ela é refletida, ela vai em outro formato de onda. E aí essa onda não consegue sair, fica presa. Dentro da atmosfera esquentando, aí vai fazendo aquele efeito estufa, aquele calor, aquela temperatura alta. Se você não mora numa praia, você tá ferrado. Os principais jazidos de petróleo estão no Oriente Médio, no Golfo do México, nos Estados Unidos, na Venezuela, na China, na Rússia e na porção oriental da África. No Brasil, o maior produtor de petróleo é o estado do Rio de Janeiro. Nós também temos uma organização no mundo chamada OPEP, que ela é formada por 12 países atualmente, são responsáveis por 75% da produção do petróleo e eles controlam o preço do petróleo no mercado internacional. O cartel define o preço de acordo com o seu interesse. Espero que tenham entendido. Dúvidas? Mande pra gente, deixe seu comentário. Valeu, até a próxima, eu vou ficando por aqui.